momento que nós estamos vivendo, também apresentar outras coisas bem interessantes a respeito desse tema. Sr. Marcelo, a palavra é sua. Bom dia a todos. É uma grata satisfação para mim estar com vocês, com tantos conhecidos, né, de tantos anos. E o que eu vou falar hoje é isso que o César falou aí. Eu vou falar um pouquinho sobre pandemia, sobre fake news, e vou tentar mostrar para vocês um panorama geral desses 6 meses de pandemia. Então, para começar, vamos começar com os preâmbulos, né? Você tem que começar de antes do início. Então, o que eu vou falar para vocês agora é algo anterior a essa pandemia. Vamos lá, momentos de isolamento na história. Tá? Não é a primeira pandemia do mundo, nem vai ser a última. Mas no mundo teve várias pandemias durante muitos anos. Então, se a gente olhar aqui, Giovanni Boccaccio, em 1348, fez o livro dele, Decameron. Muita gente pode estar olhando assim, pensando, esse livro, sei. Não, esse livro é um marco histórico dentro da história da literatura, porque inaugura uma nova forma de se falar, de se comunicar. E influencia toda a Idade Média. Mesmo tendo, se uma leitura rasa, vai ver uma coisa mais sexuada. Uma leitura mais profunda vai ver que ele celebra a vida e a morte. Em 1348 foi o período que teve a maior peste negra em Firenze. Né? Foi tão grande a peste nesse período que a população de Florença diminuiu bastante, só foi retomar o mesmo tamanho lá pelos anos de 1800. Shakespeare, em 1603 a 1613, ele fez Rei Lear e Macbeth. E nesse período, os teatros que eram proibidos em Londres estavam fechados, porque ser proibido não significa que estaria fechado, mas nesse período estava fechado porque a peste negra estava pesada lá. Isaac Newton, nesse ano aí, ele se mandou para o interior, porque outro momento de peste negra em Londres, e ele foi para o interior, ficar na casa da mãe dele, e ele, nesse momento, nesse ano, não tinha nada que fazer, ele resolveu fazer o cálculo, a ótica, a gravitação, as leis de Newton, essas coisas assim. E um que a gente não conhece, um tal de Edvard Munch, em 1918 ele fez um autorretrato com grife espanhola. Tá? Todos esses caras estavam em isolamento. Né? Então vamos lá, Boccaccio. Boccaccio foi um cara muito importante. Shakespeare, não precisa nem falar, né? Newton, está aí ele fazendo um experimento de ótica. E aqui está o quadro do Munch, onde você não conhece, ele é o autorretrato dele quando ele estava com gripe espanhola. Mas todo mundo conhece esse quadro dele, O Grito. E aí é um cara super famoso. Eu não estou querendo falar com isso, que a gente está 6 meses em isolamento, que a gente vai revolucionar as artes, a literatura, a ciência. Não. Mas a gente tem que fazer alguma coisa. Né? Então, nesse sentido, eu fui atrás de tentar de estudar um pouco sobre essa história de gripe, de pandemia, de tudo mais. Então, uma coisa que é importante, que é conhecida há muitos anos, é o uso de máscara. Né? E lá na época da peste negra, se usava uma máscara mais ou menos assim, uma roupa bem esquisita. Né? Era uma roupa toda preta, com chapelão em cima, e mais essa máscara enorme, que as pessoas tinham que se proteger da peste bubônica. E a peste bubônica, vocês sabem, ela é causada por pulgas que mordem um rato, depois mordem a pessoa pega a peste bubônica.
E durante uma dessas pestes, esse cara aqui, chamado Martinho Lutero, ele propôs isso. Recorre à ciência, recorre à medicina, toma poções que possam ajudar, fumiga tua casa, quintal e rua, evita pessoas e lugares sempre que teu vizinho não tiver necessidade da tua presença, ou se já tivesse recuperado. Um homem que não queira ajudar ou suportar os outros, só o fazendo se não puser em risco a própria segurança ou propriedade, jamais ajudará o próximo. Então, quem propõe, aparentemente, quem propõe o isolamento é Martinho Lutero, num conselho pastoral. É um negócio bem interessante isso, né? Bom, já olhando para o lado da Igreja Católica, a Igreja Católica e a peste, ela tem um comportamento bacana. As pessoas iam para a igreja rezar junto com o padre e morria todo mundo, lá na igreja mesmo. Né? E tinha outra coisa também. O gato era um bicho associado à bruxaria. E aí o que eles faziam? Eles matavam os gatos. Matam os gatos, aparece mais rato, volta a peste bubônica. Quer dizer, então a igreja jogou totalmente contra nesse período. E a conclusão foi o iluminismo. Depois disso veio o iluminismo. Quer dizer, então a peste bubônica, de certa forma, nos trouxe o pensamento moderno que a gente tem até hoje. É uma proteção bem simples, né? Vamos para algumas frases de efeito, talvez vocês reconheçam algumas. Ameaça da medicina oficial, da ditadura científica. Doença corriqueira, um simples limpa-velhos. Esta moléstia é uma criação dos alemães que a espalham pelo mundo. O pior de tudo é que estavam morrendo gente aos borbotões. E o governo dizia nas ruas e nas folhas que a gripe era benigna. Certo dia, as folhas noticiaram mais de 500 óbitos. E mesmo assim a gripe era benigna, benigna, benigna. As mortes eram tantas que não se dava conta do sepultamento dos corpos. Gente, vocês podem pegar nessa nota técnica a referência. Isso foi um trabalho de história social feito na UF, um mestrado em 2003, que fala da gripe espanhola. Tá? E aqui, ó, na gripe espanhola, todo mundo estava de máscara, até o gatinho. Tá? Isso é super importante. A gente vai ver mais lá na frente. Aí vamos agora falar um pouquinho da gripe espanhola no Brasil. Né? Vou colocar aqui 2 vultos históricos, rapidamente. Primeiro esse aqui, que disse essa frase: o saber contra a ignorância, a saúde contra a doença, a vida, a morte. 1000 reflexos da batalha permanente em que estamos todos envolvidos. Esse é Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz, ele estava no Brasil, né, já foi formado, e aí ele vai e faz um pedido ao Instituto Pasteur para ir estudar lá. E ele vai estudar no Instituto Pasteur, passa 2 anos lá. A curiosidade aí é o seguinte: ele, como um bom brasileiro que vai estudar fora, ele fez o quê? Ele saiu com 2 meses de antecedência. Né? Ele saiu daqui no início de janeiro para poder chegar lá a tempo. Quando ele chega lá, ele descobre que ele deveria ter chegado lá antes, em setembro, porque as aulas lá começam em setembro. E aí foi aquele trauma: como é que eu vou aceitar agora o cara que chega 3 meses depois? Mas aí o Instituto Pasteur, por uma questão de seriedade, o aceitou. Por quê? Porque o mecenas do Instituto Pasteur foi Dom Pedro II. Tá? E aí, nesse sentido, o Instituto se sentiu obrigado a aceitar o primeiro brasileiro que chegava lá, ainda bem, porque Oswaldo Cruz foi uma pessoa muito importante no Brasil. Né? Ele trabalhou muito com a febre amarela e tem a famosa revolta da vacina, onde ele vacinou a população do Rio, depois do Brasil, basicamente na porrada, onde 11% da população se recusou de todas as formas a ser vacinada por varíola, mas 11% já tinha imunidade de rebanho, então aconteceu que não existe mais varíola, nem no Brasil, nem no mundo.
E o outro vulto histórico é esse aqui. Opa, mas tem 3 na foto, né? Esse aí do meio é o Carlos Chagas. O mais alto o garoto mais alto é o Evandro Chagas, que é o primeiro filho do Carlos Chagas. E o baixinho ali, menorzinho, é o professor Carlos Chagas Filho, que eu tive a sorte de conhecê-lo, né? Bom, o Carlos Chagas é tão importante para a história da medicina que ele é a única pessoa na história que descobriu um protozoário, descobriu quem era o hospedeiro, descobriu como era a transmissão e descobriu a doença. Então, o mal de Chagas ele descobriu todas as fases da doença e quem era o protozoário que causava e quem eram os vetores que passavam, tá? Carlos Chagas não ganhou o Nobel porque o Brasil fez campanha contra, tá? Dizendo que várias besteiras. E, então, tem 2 anos no Nobel que não teve prêmio Nobel de Medicina. Nesses 2 anos, um deles, o Carlos Chagas, era quase candidato único e não ganhou. Já o Evandro, que está em pé ali, é um cara que começa a estudar uma coisa chamada eletrocardiograma. É uma das pioneiros no estudo de eletrocardiograma. Ele ganharia Nobel também, só que ele morreu cedo. Tá? E aí ele teve, por conta de ter morrido, ele não teve a menor chance. E o baixinho, o menorzinho ali, o Carlos Chagas, é uma das pessoas que começa a estudar sinalização em célula. Então você tem uma família fantástica que trabalhou pela ciência brasileira, né? E aí você vai para o Wikipédia da vida e você vê que o mal de Chagas está explicado em francês. Quer dizer, o brasileiro é tão estúpido que não consegue nem colocar a coisa em português. E basta ir no Instituto Carlos Chagas Filho, lá na UFRJ, que você pega vários textos, vários filmes feitos sobre essa doença, que são pioneiros no mundo. Aí agora mudando completamente de assunto, entrando numa coisa já associada a esta pandemia, em março, quando começa a pandemia, um grupo de professores aqui da Bahia resolveu fazer vários grupos, mas resolveram fazer as proteções faciais chamadas de face shields, tá? Esse grupo ele é formado por 2 professores da UFOB, um professor do IFBA, de Feira de Santana, e um professor de uma... e outro também do IFBA, tá? E de uma particular que ele é dono de uma reprodutora, tá? Sei lá como é que é o nome disso. Essas pessoas fizeram esse modelo aqui, onde eles faziam face shields. Outro grupo fez usando impressora 3D. Eles começaram com esse jeito, mas eles viram que seria mais interessante se eles linkassem empresas do setor de plástico com a Braskem para fornecer material e eles fazerem vestidos. Eles fizeram algo em torno de 200 mil máscaras. É impressionante. Não chegaram a 200, acho que eles têm 180 mil máscaras feitas já. O legal é o seguinte, o que eu posso comentar para vocês é que esse projeto não é da UFOB. A UFOB não aceitou o projeto. Enfim, mas esse grupo é um grupo de sucesso que já até saiu na Forbes, né? Uma reportagem sobre casos de sucesso de tecnologia industrial, tecnologia de TI associada à saúde. Bom, o mundo é conectado, tá? Se você pegar uma pessoa ali, aquela que está em vermelho ali, se ela estiver contaminada, ela pode contaminar 3 pessoas aqui. Se por acaso for essa aqui, ela já pode contaminar 7, tá? Então é mais ou menos assim que acontece contágio em doença. As pessoas passam para quem está próximo, tá? Só que o mundo todo é conectado. E aí a pandemia acontece globalmente, né? E de uma forma muito rápida. Você pega aí dezembro, aparece em Wuhan, na China.
Em março está no Brasil. No dia 16 de março, a gente aqui entra em isolamento, aqui na Bahia. Quer dizer, muito rápido, foi uma coisa muito rápida, né? E cresce absurdamente. Aqui, no dia 6/8, quando eu fiz essa apresentação a primeira vez, estava aqui o número de mortos no Brasil, tá bom? O número de pessoas que tinham nascido no Brasil até aquele momento, às 12h46 daquele dia, e o número de óbitos, se não houvesse isolamento social, seria de 600 mil a 3 milhões, a 3 bilhões, 3 milhões de pessoas, tá? Era isso que aconteceria se não tivesse acontecido o isolamento meia-boca que a gente teve aqui no Brasil. Aí, nessa sequência, né, porque algumas pessoas acreditam que só morre quem tem comorbidade, etc., então vamos falar da origem dessa história. A origem dessa história vem com esse senhor aqui, tá? Que ele tem uma coisa. O Francis Galton, ele é primo do Charles Darwin, tá? E ele propôs um modelo, uma teoria em que onde existiu o estudo dos agentes sob o controle social que podem melhorar ou empobrecer qualidades raciais futuras, das futuras gerações, seja física ou mentalmente. Essa é uma ideia que, aparentemente, é uma ideia que trouxe muita alegria para alguns no início do século. Você tem aqui no Brasil Rocha Miranda, Couto Maia, algumas pessoas que são famosas. Se você estiver no Rio de Janeiro, você vai ver que é nome de bairro, nome de hospital, que eram fãs dessa teoria. Essa teoria, o ápice dela foi usada por Hitler. Tá? Aí é uma mulher cigana e um oficial alemão, psicólogo oficial, e o psicólogo nazista, que é o Dr. Robert Ritter. Aí, provavelmente, o psicólogo está vendo se essa senhora cigana tem direito de ficar viva ou não por conta da sua ascendência. Quer dizer, isso é um absurdo. Então, a eugenia, o ápice dela é nazista, né? E aí você vê, hoje, gente indo para a televisão falando: é só uma gripezinha, no meu perfil de atleta, eu não vou pegar. Quer dizer, a estupidez é uma coisa assim que impressiona, né? Mas ocorre naturalmente, e as pessoas são nazistas, porque elas seguem preceitos nazistas. Aqui eu estou falando que me lembra alguém, mas hoje eu resolvi falar mais explicitamente. Então vamos direto agora para o modelo. Afinal de contas, né, 15 minutos depois eu vou falar do modelo. O modelo que eu vou falar para vocês é o modelo CIR. Vou explicar ele aqui rapidamente para vocês, fazer umas continhas básicas. Então, o modelo epidemiológico, pulando meio mundo de aula aí, né, ele pode ser um modelo estocástico, onde você pega variáveis estocásticas e fica fazendo o cálculo estocástico para ver se como vai ser o comportamento provável no futuro. Ou determinístico. O modelo determinístico, a população são atribuídos subgrupos ou compartimentos. Cada um representa uma etapa específica da epidemia. Então, esse é o problema que a gente vai tratar. O modelo CIR, ele tem isso aí, ó, a procura de modelos de propagação de doenças infecto-contagiosas, como dengue, gripe, sarampo, catapora, cachumba, AIDS, é importante para o desenvolvimento de estratégias de controle, em particular na prevenção de epidemias. Então, o modelo CIR, ele tem 3 compartimentos: suscetível, infectado e removido. Tá? Aí a gente vê aqui, por que eu coloquei a dengue e a AIDS em destaque? Porque a dengue eu não posso ter somente para os seres humanos, eu tenho que ter um modelo CIR para os humanos e para os Aedes aegypti, para os mosquitos. Tá? Porque eu tenho que ter um mosquito infectado para infectar uma pessoa, e o mosquito se infecta com uma pessoa que está infectada. E a AIDS não tem removido, não tem quem. A parte do removido é morte, não existe recuperado, né? E aí você tem outros modelos: suscetível, exposto, infectado, removido.
e assim sucessivamente. Em 1927, Kermack e McKendrick criaram um modelo que considera 3 compartimentos: suscetível, infectado e removido. São esses 2 cidadãos aí, e eles fizeram esse modelo. Tá? Então, o modelo CIR, ele tem o S, representa o número de indivíduos não infectados que, no momento T, que são suscetíveis à doença. O I representa os indivíduos que estão infectados. E o R são aqueles que recuperados ou removidos. Tá bom? Basicamente, esse é o modelo. E esse modelo funciona, que é uma maravilha. Ele é usado pela maioria das pessoas aqui no Brasil para analisar essa pandemia. Bom, aqui tem um exemplo teórico no modelo fictício, e nas minhas aulas eu só usava esses 2 slides. Aqui um modelo fictício, onde eu tenho aqui um CIR, né? O N, a população, S, suscetível e infectado, R, removido. Quando eu vou para a variação do suscetível, ele cai, né? O número de suscetíveis cai com o aumento do número de infectados, com uma proporção aqui beta. Tá? Já o infectado, ele cresce exatamente ao contrário do suscetível, menos essa variável aqui, que seria dos removidos. Tá? E o removido só faz crescer. E aqui está o resultado de um estudo teórico. Se você colocar valores aí nessas equações, você consegue encontrar esse resultado. Aí o tal do crescimento exponencial, que se falou muito no início da pandemia. Vamos lá, eu tenho essa equação. S no início é muito, muito maior do que I, V é igual a 0 e θ é igual a 0. Então, eu tenho praticamente I é isso, beta SI. Essa equação é fácil de resolver, está aqui. Eu espero que eu não tenha errado, não está errado. É só integrar isso, você tem essa solução e, por fim, você tem este resultado, tá? Que é proporcional a uma exponencial de beta. Então, está aí o explicado por que as pessoas falavam da fase exponencial. Não é que é exponencial, é porque um comportamento está ganhando do outro. Depois o outro começa a ganhar e a estrutura passa a ser algo tipo uma gaussiana, se você for com dados do dia a dia, ou tipo uma distribuição logística, se for acumulado. Tá? Então, está aqui o CIR. O CIR é um modelo tranquilo. Aí, a gente precisava de um modelo um pouco mais complexo. Então, a gente foi usar um modelo muito parecido com o que é usado pelo Imperial College. Tá? Ou seja, a gente usou esse modelo aí. E o que é esse modelo? Esse modelo diz o seguinte: eu tenho os suscetíveis, mas o suscetível ele pode estar, por exemplo, no Capão. O Capão fechou e não teve casos. Algumas cidades no interior, ao redor de Barreiras, também fizeram barreiras sanitárias e não tiveram casos, né? Ou na Nova Zelândia, na maioria do país, onde não teve de novo casos, só na capital teve alguns. Então, a pessoa é suscetível, mas não está nem de longe perto do vírus. Né? Então, tem a pessoa que está suscetível, tipo eu, que estou aqui em casa, me mantendo isolado há 6 meses, mais de 6 meses, 2 dias mais além de 6 meses, e tem aquele que está exposto, né? Então, eu tenho o suscetível, que não necessariamente está exposto, mas desses aí tem os expostos, por exemplo, a classe médica, né? A classe hospitalar, onde tem médicos, enfermeiros, administrativos, motoristas de ambulância e etc., o cara que varre, o cara que está na copa e a atendente que está na porta do hospital, todo mundo aí está exposto ao vírus, né? Mais do que a gente. E desses, ele pode ir para infectado. Tá? O infectado pode ser aquele cara que tem uma gripe, uma tosse, uma febrezinha, e passa sem nenhum problema. Mas desse também pode acontecer 3 situações diferentes. Ele pode ser que ele vá necessitar
de ser hospitalizado, não infectado, e o exposto, ele pode ser assintomático. Tem um grupo de pessoas que simplesmente é assintomático. E todos esses levam para o recuperar, o removido. Nesse caso, aqui recuperado, a taxa de óbito ela é calculada no percentual de todos aí. Em cima do hospitalizado, infectado e assintomático. Aí vamos para os dados reais. Bom, como está dito aqui, o que é ruim pode ser pior. Tem os sintomáticos, que é esse topo dessa pirâmide, e os assintomáticos, que é a base. Né? Onde os assintomáticos, na verdade, não são necessariamente só assintomáticos, são pessoas que deram poucos sintomas. Tá? E nessa nota técnica que está em azul aí, eu publiquei esses dados aí lá em março, ou abril. E aqui eram os dados já de abril, onde eu mostrava que o excesso de morte por doença respiratória estava tendo um comportamento diferente daquilo que acontecia normalmente no Brasil ano a ano. Né? Isso só poderia ser Covid-19. E aí você vê aí nessa curvinha vermelha, seria o comportamento seguindo o crescimento de gama natural e o excesso que aconteceu a partir de março, porque as pessoas esconderam de forma, às vezes deliberada, às vezes por falta de teste mesmo, quem tinha morrido de Covid-19. Aí está aqui. Vamos começar a falar um pouco de fake news também. Se eu olhar para os dados daqui de cima, eu vou ver os dados do Brasil, tá bom? Eu estou vendo exatamente os dados do Brasil, o crescimento até agosto. Se eu olhar para baixo, eu estou olhando os dados da Bavária, na Alemanha, tá? Onde foi o pior caso, pior estado, província, sei lá como é que é o nome lá na Alemanha, tem um nome doido, onde teve uma quantidade maior de casos, que é a Bavária. Eu vejo aqui o seguinte, os dados começou baixo, teve um crescimento, depois foi para um platô. Tá? Quando eu olho aqui, eu dou um zoom, ou coloco no log aqui o eixo Y, eu vejo que o Brasil está com esse comportamento. Enquanto a Bavária é esse, aqui tem um platô, claro. Não tem mais casos, não teve mais casos durante um bom tempo lá. Então, a platô no Brasil não parece muito platô, parece mais ladeira. Né? Olhando para Salvador especificamente, na Bahia especificamente, a gente vê que o número de mortes está aqui e começou a crescer de novo depois que abriu o estado. E você vê pela flutuação aqui diária, está aumentando. Mesma coisa acontece com o número de casos começou a crescer porque a flutuação diária começou a crescer. Isso é uma verdade. Alguma coisa, há alguma discussão sobre isso nessa letter que foi publicada na Science em junho, não, em maio. Não, 23 de julho, foi publicado em junho. A gente publicou esse trabalho e lá a gente mostrou alguns comportamentos do início da pandemia no Brasil e em outros países do mundo. E está lá, quem quiser ver, está publicado. Aí aquela taxa lá, aquele beta que eu falei que estava parte do exponencial, é a taxa de transmissão do vírus. Havendo um contato entre um indivíduo na fase contagiosa e um suscetível, essa taxa ela é dada por beta, tá? Ela depende basicamente do número de contatos do indivíduo. Então, você tem que fazer uma matriz de contatos entre as pessoas. E aí você tem matrizes de contatos de diferentes idades. Pessoas mais idosas têm menos contato com pessoas mais novas e tem uma certa taxa de mudança de comunicação entre as faixas. Aqui no Brasil ainda é um pouquinho mais grave porque você tem muitas famílias que moram 3 gerações juntas. Isso aí pode levar a um maior aumento de contágio de pessoas da terceira idade. E aí eu tenho 3 notas técnicas publicadas junto com pessoas do Brasil inteiro falando sobre isso. Eu vou dar uma geral aqui sobre a segunda, não sobre a terceira que sai na semana que vem. Então aqui é um modelo, voltando para o modelo CIR, que eu sei CIH, a gente vê aí que você tem esse tipo de comportamento. E a força de infecção
é dado por lambda, e lambda é beta vezes I. Isso é o tanto quanto você tem força de ser infectado. Mas o principal de todos, a gente olhando o beta aqui, não dá para ter uma ideia, mas o beta no Nordeste está em torno de meio atualmente, então não está se contagiando tanto pessoas assim. Mas o principal número para se olhar é o número de reprodução básica, RT. Ele é definido como o número médio de pessoas contaminadas por um indivíduo infectado. E aqui está o comportamento do Nordeste. Isso já melhorou um pouco, está todo mundo em torno de 1, tá? Mas vai piorar de novo, pode deixar, não é vantagem não, porque como abriu tudo, vai acabar tendo um momento em que vai voltar a crescer. E aqui é os dados de mobilidade que eu usei para fazer esses cálculos, eu usei os dados de mobilidade da Google. E aí você vê, por exemplo, que o Brasil chegou aqui a 70% só de isolamento no máximo, aqui os dados da Bahia, né? Quando você vai para um estado como Israel, Israel chegou a 90% de isolamento, mas abriu. E abriu e perdeu completamente a capacidade de controlar a pandemia, que voltou com força lá. Como está voltando na Europa, né? Espanha voltou, tal, um monte de lugares onde está crescendo de novo. Porque aumentou a mobilidade, aumenta o número de contatos e as pessoas se contagiam. E aqui está as faces do isolamento. Eu não vou explicar o que é a face de Chernobyl, mas basicamente aí é transformar dado de mobilidade numa cara, tá bom? Aí você vê aqui, ó, o Amazonas nunca teve um bom comportamento em termos de isolamento e simplesmente você vê vários estados aqui onde o comportamento, quanto menor a carinha aí, mais isolado tá? Muitos, você via em junho, vários que já tinham parado de fazer isolamento. E isso leva a uma situação meio que complicada, né? Porque o número de óbitos você vê que está alto nesses estados. Tirando Minas Gerais, que mentiu tudo, desde o início mente descaradamente o Estado, ou, sem querer, não sabe diferenciar o que é Covid-19 do que é síndrome respiratória aguda grave, né? Tirando Minas Gerais, que é o estado mais dos piores, porque tudo lá é escondido. Né? Então, tirando Minas, a maioria aí você vê que teve um crescimento grande. Minas não cresceu muito, já estava grande, só fez aumentar. Quando você olha para a Bahia, cadê a Bahia? A Bahia estava super isolada depois que chegou a um comportamento muito similar ao comportamento de abril do Brasil. Mas hoje não, hoje abriu tudo, é tudo festa, e vamos nós, né? Esperar a segunda onda, que vai ser depois da eleição. Então, lugares de risco. Os lugares de risco estão aqui, ó. Primeiro lugar, para mim, é a escola. Não tem como escola e academia não ser lugar de risco. Teatro e cinema pode ser o segundo ou terceiro lugar. Bares e restaurantes são os locais onde mais se contamina pessoas nos Estados Unidos. Escolas foram os locais onde fez a pandemia em Israel perder o controle. Aí transporte público, hospital, locais de trabalho, elevadores, shoppings, praia, parque, mercado, esses lugares são menos perigosos. Mas a questão do bar e restaurante é assim, ó, num trabalho, você vai comer na cantina, você vai tirar a máscara. Se você tirou a máscara, a probabilidade de você se contaminar não é baixa. Tá? Ela é bem maior. Aí vamos agora falar rapidamente das máscaras. Máscaras. Você já viu algum médico sem máscara durante as cirurgias? Eu nunca vi. Então tá aqui, ó. Se Nero estivesse conversando com Cláudio, esses dois teriam chance de transmitir a sua respiração em 100%. Todo o fluido de um pode ir para o outro em 100%, porque estão conversando de uma distância curta, então os aerossóis todos vão passar de um para o outro, 100%, sem nenhum problema.
Agora, se Nero estiver conversando com alguém de máscara, aí isso baixa para 15% a máscara, ela recupera, ela é uma máscara caseira, ela barra 85% de todas as partículas que tenham menos do que 300 nanômetros. E aí, o cara tem alguma proteção, assim. Mas se o cara está de máscara, junto com outra pessoa de máscara, aí você só tem 2% de chance de o fluido de um chegar ao outro. Beleza? Então, aqui é verdade, tá? Que as máscaras não protegem, como tem alguns idiotas na rede falando. Mas é mentira que contagia. Tá? Ela não protege 100%, porque não existe nada que proteja 100%. Aí está aqui, ó, o vírus está aqui, tá vendo o vírus? É esse vírus aí, todo bonitinho, que eu coloquei na coisa, mas eu coloquei mais uma coisa que vocês não devem estar vendo, que é esse pontinho aqui, ó, tá? Este pontinho é o tamanho aproximado de uma molécula de CO2 em relação ao vírus, tá bom? É mais ou menos esse tamanho mesmo, tá? Fui chato o suficiente de fazer a proporção. E aqui está a molécula de CO2 e ali é um vírus do SARS-CoV-2. Então, o gás carbônico ele é super pequenininho. E se a gente olhar para dentro do pano, a gente vai ver essa estrutura. A maioria das partículas de tamanho de 100 nanômetros, como o SARS-CoV-2, vai ser preso numa fibra dessa e vai ficar parado aí, não vai chegar à sua respiração. E qualquer infecção, ela precisa ter 3 coisas. Uma rota eficiente, ela tem que ter qualidade e quantidade. Ora, a rota até tem, é ruim e tal, passa pouco, mas tem. A qualidade, o vírus tem que chegar lá inteiro, né? Se você lavar a mão com álcool, não vai chegar inteiro. Então, perde qualidade quando você lava a mão com álcool gel ou com sabão. E ela precisa de quantidade. Aqui não vai dar quantidade. Por quê? Porque a máscara vai barrar a maioria do vírus, né? Eu conheço médico que usa máscara normal para atender as pessoas, ele troca a máscara toda vez que ele atende uma pessoa. Ele só atende uma pessoa, uma máscara por pessoa. E ele não pegou Covid-19. Ele é um grande infectologista que coordena um hospital aqui em Salvador. Bom, esse olhando aqui, você vê que, então, aqueles fake news que aparecem, de máscara não serve, tem uma mentirazinha, tem um pouquinho de verdade, porque passa alguma coisa, mas essa alguma coisa o sistema imunológico destrói. Tá? Outra coisa, a máscara você prende o gás carbônico. Cara, o gás carbônico é um ponto nessa imagem que eu estou colocando aí. Tá? Se é um ponto, ele não é preso pela máscara. A máscara é transparente ao gás carbônico. Certo? Então você pode andar, correr, fazer o que quiser de máscara. É muito melhor você usar máscara do que você ficar exposto. Aí vamos fazer agora um panorama nacional. Eu estou dando uma corrida aqui em vários assuntos para a gente ter uma ideia geral. Nos leitos ocupados, tá? Bom, no Brasil a gente tinha semana passada de 27% a 78% dos leitos ocupados de UTI. No Maranhão, 27% e no Rio Grande do Sul, 78%. Olhando para São Paulo especificamente, o percentual de ocupação dos leitos no estado de São Paulo caiu dessa forma aí, tá? Quando você olha para a capital, você vê que o comportamento caiu bem mais, porque a capital era basicamente quase todo o problema. Contudo, o interior, que tinha pouco, cresceu. E aí dá uma coisa mais ou menos uniforme aí. Eu sei que a imagem não está legal porque o slide é muito escuro. Mas você vê, olhando pelo computador, dá para ver claramente que o comportamento da pandemia mudou no estado de São Paulo, como também mudou na Bahia. Hoje, na Bahia, você tem poucos casos em Salvador acontecendo por dia, enquanto no interior está acontecendo muito caso. Se eu usasse os critérios da Alemanha,
para abrir ou fechar, os critérios lá são bem simples. RT menor do que 1,1. Passou 2 semanas assim, abre. Número de casos, 20 casos para cada 10 mil habitantes. Abre. E também o percentual de ocupação de leitos. Lá, para abrir, o percentual tem que ser menor do que 15% de leitos ocupados por Covid em relação ao total. Ou seja, a conclusão que a gente chega é que na Alemanha a vida vale mais do que no Brasil. Vamos para a vacina, rapidamente, também. A vacina, ela está parecendo um talk show hoje, né? Você pega aí, ironicamente, tanto a Fiocruz, que é Biomanguinhos, e o Butantan são prioritários hoje, tá? E que é um negócio incrível, porque até outro dia, no governo Temer, estavam querendo acabar com o Biomanguinhos, porque compete com quem compra insumo da Índia para prensar remédio no Brasil, né? E o Butantan vive caindo aos pedaços. Outro dia, um governador de São Paulo queria fechar o Butantan, não me lembro quem era, mas foi o anterior ou o atual. Bom, e hoje esses 2 lugares são prioritários. A Bahia Pharma, que era um lugar também que já sofreu um pouco de descaso do estado da Bahia, agora vai fazer a Sputnik Pfizer. Então, a gente tem 3 locais aí desenvolvendo vacinas que serão públicas. E você tem outras vacinas. Você tem a vacina de Oxford. Não, desculpa, a Oxford está com Biomanguinhos. O Butantan está com a chinesa. E, pasmem, a chinesa é a melhor plataforma, porque é a tradicional, é aquela que curou todas as doenças até hoje. Você está usando um vírus inativo. É o que todo mundo sempre fez. Só que resolveram fazer vacinas mais modernosas, com DNA, ou, desculpa, RNA do vírus, e isso pode ser que funcione. Mas a da China provavelmente vai funcionar. E a Sputnik V vai ser feita aqui na Bahia, pela Bahia Pharma, que é um negócio interessante, né? Então, a gente tem esse panorama aqui. E com relação ainda esse assunto, a gente tem ideia de quantos grupos de pesquisa e pesquisadores brasileiros estão envolvidos com a Covid-19? Um número enorme de pessoas no Brasil trabalhando nisso. Quantas vacinas estão sendo desenvolvidas com participação de brasileiros? Eu conheço umas 5 ou 6. Tá? Tem uma na Bahia, tem a Sputnik Pfizer, tem a USP, tem a Unifesp, tem o Butantan, enfim, tem Fiocruz. Então, pelo menos aí eu falo 6 ou 7 vacinas que eu sei que estão sendo desenvolvidas com participação de cientistas brasileiros aqui no Brasil, né? E aqui a questão da vacina em si, né? Aí eu crio um problema aqui, que é a logística e o desenho nacional para essa possível vacina, né? Você já viu que uma já deu problema, voltou atrás, já viu que o problema não foi diretamente ligado à vacina, aparentemente, mas a gente vai ter que ver ainda as consequências dessas vacinas. A gente está perto desse tal de pós-pandemia. As pessoas estão tratando como se a pandemia tivesse acabado. Não é verdade. Tá? A gente tem problemas seríssimos. Quais são os problemas seríssimos que a gente tem? A gente tem o problema, dezembro, chega a vacina, tá? Chega a vacina lá em Oxford, chega lá na China, e eles vão mandar para cá. Aí a gente vai conseguir fazer aí 50 milhões sei lá, vai receber não sei quantos milhões de doses e vai utilizar essas doses. Agora, para desenvolver a vacina aqui, tem uma transferência tecnológica. A transferência tecnológica pode durar até 10 anos. Entendeu? Pode ser que Oxford, a transferência tecnológica demore 10 anos. A da China nem tanto, porque o protocolo já é muito conhecido, então não deve ter muito problema para se fazer essa vacina.
Já a de Oxford vai dar um problema, vai dar um pouquinho de trabalho para ser feita. E a Sputnik 5, mais ainda, porque é um outro protocolo, você tem que ter um adenovírus, colocar parte do material dentro desse adenovírus e jogar em cima da pessoa. Enfim, é muito mais complexo a forma de fazer. Então, a transferência tecnológica é um problema, tá? Vamos supor que a gente não tenha problema com a transferência tecnológica. A gente vai ter problema com logística. Vai ter vidro suficiente para fazer tanta vacina? Vai ter agulha? Vai ter injeção suficiente para tantas vacinas? Só no Brasil a gente está falando de 100 milhões. Né? No mundo a gente está falando de 3 bilhões de frasquinhos, 3 bilhões. Ou se pensar em todo mundo, 6 bilhões de agulhas. Não é uma coisa fácil de ser feita como extra. Né? Porque a gente está pensando aí, SARS-CoV-2 é extra. O resto todo vai continuar existindo. Né? Então, são 6 bilhões de coisas a mais que tem que entrar no mundo da noite para o dia para você conseguir vacinar a população mundial. Então, não vai ser uma coisa tão fácil. A vacinação é lá para meados do ano que vem. Aí, ou você se joga e vai para um teste desse de vacina, ou vai ter que se adaptar até meio do ano que vem para a nova vacina possível. Bom, eu já estou chegando no final, entendendo o funcionamento de fármaco, a diferença de in vitro com in vivo. Né? Você tem o seguinte, vai aparecer um monte de tratamento, tá bom? Já tem aparecido um monte de tratamento. Então, vou começar com a cloroquina. A cloroquina teve um cara na França que fez um artigo e que disse que a cloroquina funcionava para tratar a Covid-19. Nesse tratamento desse cara, ele teve um erro crasso estatístico e o artigo foi retirado. Mas o mal ficou. Depois teve um artigo muito bom, onde pegaram um banco de dados mundial, e olharam para o banco de dados mundial que o Covid-19, que a cloroquina não funcionava. Contudo, esse banco de dados é pago e não permitiu uma auditoria, e aí então tinha questões éticas envolvidas, tal, foi retirado o artigo também. Só que os ingleses fizeram um artigo mostrando claramente que cloroquina faz mal para Covid-19, não faz bem. Não é a palhaçada que diz, não tem prova que não funciona. É um idiota. 98% das pessoas que pegam Covid-19 vão se curar independente de qualquer coisa. Tá? 98% vai se curar. 98 em 100, 98 pessoas em 100 contaminadas vão se curar independente de nenhum remédio. Tá? Se comer acarajé, vai funcionar tanto quanto... não, vai funcionar melhor do que cloroquina, porque cloroquina tem efeito colateral. Tá? Então, nesse nicho, as pessoas começaram a lançar ideias. Né? Vamos lá, a ivermectina. Há alguns anos atrás, o pessoal na Austrália viu que a ivermectina, o princípio ativo, matava o HIV. Tá? E o que eles fizeram? Pegaram a ivermectina e colocaram numa concentração alta e viu que mata também o SARS-CoV-2. Tá? Bom, água sanitária também. Se você jogar água sanitária, vai matar qualquer negócio, inclusive quem beber, né? Bom, e aí, AIDS não tem cura. Apesar da ivermectina matar o HIV, ele não acaba com a AIDS. Por quê? Porque ele não entra na célula. Ele fica do lado de fora. E o problema não está do lado de fora, está dentro da célula. Covid-19 também, né? Não tem cura até agora. Então, a ivermectina não serve. Serve para matar piolho. Aí tem um desses vermífugos que é baseado no princípio do chá de picão, princípio ativo do chá de picão. É só quem tem cabeça na lua que vai usar um negócio desse, certo? Aquele Anitta, sei lá qual é. O cara fica tomando vermífugo. É uma idiotice. Tratamento com ozônio, ozonioterapia.
Isso não é tóxico ao corpo humano, não é aceito pela OMS como tratamento, é um tratamento extra. E as pessoas só jogaram essa probabilidade, essa possibilidade para poder ganhar dinheiro, mais uma vez, de uma forma um tanto quanto pouco ética, por saber que 98 em 100 se curam, independente de qualquer coisa. Então, concluindo, 98% dos infectados se curam sem necessidade de remédio. Então, jujuba, ivermectina, homeopatia, tem o mesmo efeito, não tem diferença nenhuma. Você pode fazer o seu tratamento com jujuba. No meu caso, eu vou usar acarajé porque eu sou diabético. Mas, gente, tem o mesmo efeito, tá? Exatamente o mesmo efeito. Vai funcionar em 98 em 100. Então, numa casa, se alguém falar, não, lá teve 4 pessoas, tomaram Anitta e se curaram, porra, o N é baixo, pode acontecer, e a probabilidade é muito alta de que 4 se curem independente de remédio. Tá bom? Seguindo, para fechar, tentei ser corrido aqui, durante a pandemia, a camada de ozônio deu uma fechada, a biodiversidade melhorou, há uma recuperação do planeta, o consumo caiu, a gente hoje pode ver que pode viver com menos, e 2020 era um ano limite para a humanidade, para o mundo, né? Certo? Quem quiser, eu tenho um canal no YouTube que eu estou colocando vários assuntos sobre pandemia lá. Se vocês quiserem, é só olhar lá e ver alguns vídeos que são curtos, são vídeos de 5 minutos. Bom, era mais ou menos isso que eu queria falar com vocês. Tentei correr, eu acho que talvez tenha ficado um pouco rápido demais. Clebson? Queria agradecer ao professor Marcelo pela palestra. E agora é chegado o momento das perguntas, né? Eu estava olhando no chat, se alguém tem um comentário aqui da Fernanda Vasques, uma aula sobre história, física, modelagem computacional, desinformação, saúde pública e coletiva. Agradeço a menção do professor Moretti ao projeto Corona Vidas. Foram 260 mil protetores faciais entregues à sociedade, em que impese o não registro institucional. Fica a colaboração de professores, entusiastas, altruístas com a saúde das pessoas. Isso é um dado irrefutável. Eu estou olhando aqui o chat e ninguém, a princípio, pediu para fez alguma pergunta, não que eu tenha visto. Então, agora a gente abre o espaço para quem quiser se manifestar. Quem quiser fazer alguma pergunta, pode abrir o microfone e perguntar. Caso tenha uma pessoa, eu começo aqui Olha, já tem 2 aqui. Vanison tem uma pergunta, Elias também. Então, Vanison, faça a sua pergunta. Bom dia, pessoal. Eu sou Marcelo, obrigado aí pela colaboração com a gente. E a gente sabe que você é parceria de longa data já. Professor, recentemente eu vi uma reportagem aí desses programas promocionais de automóveis, falando sobre tecidos poliméricos que destruíam o vírus. Eu passei o domingo matutando como essa dinâmica se daria, né? Porque na estrutura polimérica você pressupõe uma certa estabilidade, tanto do ponto de vista químico quanto físico, né? Das propriedades do tecido. Como é possível mesmo um tecido a nível comercial, como eles têm proposto, permite uma interação com a estrutura do vírus que eliminaria essa estrutura molecular do vírus? Tem. Não destrói, né? Ele gruda, ele deve clivar o vírus, e o vírus deve ficar grudado
Ah, então é mecânica, né? É uma interação mecânica. Mecânico, não, é eletromagnética, não mecânico, sim. Sim, entendi. Não é nada do outro mundo, não. É só você ter uma coisa que ou seja carregada ali, que faça com que alguma proteína do vírus ou a camada dele se junte, né? Perfeito. E aí aproveitar e deixar o registro aí. É uma pena, né, que a instituição deixou acontecer a largo a parte do que se pressupõe o papel de uma universidade, né, que é ter sua contribuição efetiva na intervenção social. Mas é uma pena. Eu fiz esse comentário porque eu conheço, eu tenho amigos que, por conta desse tipo de burocracia, acabaram indo embora do país, né? Tem um amigo meu que hoje é professor em Seattle porque ele, por ser referência mundial em RFID, ele cansou da UNB e foi embora. Garoto novo, inteligente, referência mundial, e não conseguia fazer um projeto dentro da UNB. Não permitia, não entendia. Que sirva de alerta, né, para quem está começando. Por isso que eu fiz esse comentário, porque é importante que a universidade passe a entender que nem tudo é algo de errado, né? Muitas coisas são mais certas do que a lei. Existem mais coisas entre o céu e a terra, né? Valeu, obrigado. Elias, pode fazer sua pergunta. Alô? Elias? Não consegue. Ah, beleza. Pronto. É que o fone estava meio ruim, certeza. Bom dia a todos. Parabéns, professor Marcelo. Muito esclarecedor algumas coisas, e até a questão, minha pergunta está relacionada realmente a algumas coisas que os números mostram que seriam óbvias no entendimento da situação, mas enfim, a gente sabe que a discussão cresceu bastante para todos os órgãos em relação à abertura, comércio, como se o funcionamento do comércio e da economia tivesse que estar dissociado da prevenção da Covid. E aí, uma de suas falas, o senhor relacionou a questão óbvia de que o número vai voltar a crescer pela reabertura de vários centros de aglomerações, e só que tem uma curiosidade de saber, no meio dessa obviedade toda, o que é que o senhor pensa que essas medidas de reabertura, os critérios adotados para caracterizar uma medida de reabertura, qual o conflito que ela gera com os números óbvios que a gente tem? Assim, eles já estão até falando em fechar hospitais de campanha, alguns estados já fecharam, estão reabrindo, sabendo que vão precisar desses hospitais de novo. Então, assim, como é que você vê essa fuga da obviedade por essa pressão política, econômica, etc.? Aí tem duas coisas. Existe realmente uma questão política, mas também existe outra coisa que é um fato. O número de leitos caiu bastante, então muito. Então, o hospital de campanha talvez não tenha tanta necessidade hoje. Ontem eu estava numa banca e tinha um infectologista na banca e a gente estava falando sobre isso, ele falando que há um mês atrás ele atendia 35 pessoas e ontem ele tinha atendido só 2. Quer dizer, então o número tá caindo bastante mesmo. Mas isso, por um lado, é porque aprendeu-se a tratar, né? Já tem um protocolo razoável para tratar a Covid-19, que não tem nenhum glamour. É você usar um corticoide para o pulmão, um anticoagulante para não permitir trombose e antibiótico para não permitir que as bactérias ataquem ao corpo. E fora algumas técnicas de deixar para entubar depois, tem todas umas coisinhas a mais. Mas hoje você está conseguindo tratar muito melhor as pessoas, porque você sabe que tem que tratar desde o início.
Você sabe que você tem que olhar logo o pulmão da pessoa para ver se ela vai evoluir para um problema ou não. E aí tem várias coisinhas que eles já estão fazendo de antemão. Então, você já, com uma semana de antecedência, você já sabe se você vai ter que mandar a pessoa para um lugar melhor ou não, entende? Então, o protocolo melhorou. E aí, por esse fato do protocolo ter melhorado, o número de internações tem caído bastante. Tá? E o tempo, a permanência internado, caiu bastante, muito, muito. Hoje ficava 10, 11 dias, quando estava 15 no mínimo. Mas isso é uma coisa que é temporária, né? Porque não tem como você chegar e falar que não vai ter um segundo foco. Vai, porque é basicamente em termos de contato. Né? Quando você chega, por exemplo, e olha a OMS dizendo que locais onde não tem caso pode abrir colégio, aqui no Brasil, lê-se, pode abrir colégio. É bem diferente, sabe? Não é assim. Não dá para a gente achar que terminou. Não terminou. O número de casos ainda é elevado. Mas a força e o nível de infecção talvez um pouco menor. Tá? Então, mas vai ter caso adoidado ainda. E vai crescer o N, não tem muito como fugir disso. Tá? Mas vai crescer numa faixa de idade mais baixa, né? E que requer menos internamento, entendeu? Acho que está passando muito por aí esse processo. Tanto que na Espanha está tendo mais casos hoje do que tinha quando estava no auge da pandemia. Só que não está internando tanto, porque não tem necessidade, as pessoas são mais jovens que estão sendo contaminadas e tem um pouco menos de problema com isso. Enfim, esse troço é muito dinâmico. E se brincar, vai dar errado. Né? Você vê aí Barreiras. Barreiras estava sem caso. Fez o quê? Vamos abrir. Agora está sem caso aí? Não, tem mais de 100 casos. Entende? Quer dizer, é aquele momento, não, vou abrir porque não está tendo nada. Aí abriu e passou a ter. É simples. O mesmo não vai acontecer aqui. O RT estava abaixo de 1, já voltou a subir, está um pouquinho acima de 1. Quer dizer, se está acima de 1, quer dizer, cada um está contaminando mais do que um. Então está crescendo. Tá bom? Enquanto estiver acima de 1, vai crescer o número de casos. Vai aumentando o número de casos, não tem muita mágica. 0,30 e pouco por cento morre. É muito simples. Mas a gente também não está tão longe da imunidade, por incrível que pareça. Porque com a quantidade de mortos, a gente já tem ali um número bem maior do que o oficial de casos. Mas ainda teria que triplicar o número de casos para chegar à imunidade mesmo. Duplicar. Mais do que, eu acho que duplicar. Casos reais, né? Não casos oficiais. Oficiais de 4 milhões, quase nada, perto do que é de fato. Deve ser 40 milhões hoje no Brasil contaminado. Mais algum comentário? Tem mais duas perguntas. Não estou Luriane. te escutando. Hã? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Marcelo? Bom. Oi, diga. Pronto. Tem mais duas perguntas. A Luriane, né, uma pergunta. Depois vem a Tayane Rodrigo. O Leandro Brito, antes que ela Leandro Brito disse: parabéns, professor Moretti, consegue criar links com o histórico da ciência e nossas experiências. Ele também faz um segundo comentário. Professor Moretti, a sua opinião sobre a segunda onda após eleições é principalmente, aí a frase está meio cortada, eu acho que isso é uma pergunta, mas aí essa pergunta pode ficar para depois de Luriane e Tayane.
Eu acho que a gente pode encerrar nessas 3 perguntas, né? Então, primeiro, a Luriane faz a pergunta, depois Tayane, e por fim, você responde a pergunta do Leandro Brito, que está aqui. E aí a gente encerra a parte de perguntas. Então, Luriane, pode abrir o microfone. Bom dia, professor Moretti. Bom dia. O senhor apresentou um modelo usando o modelo SI, né, de equações. O senhor conhece algum modelo que descreve a disseminação do coronavírus espacialmente, assim, por exemplo, usando o modelo de autômatos celulares? Então, esse seria um modelo de agente, né? Tem sim, tem modelo, por exemplo, algumas pessoas estão, e eu gosto desse, fizeram um modelo tipo incêndio. Isso. Né? Para mostrar a propagação como se fosse incêndio. O modelo, em vez de ser onda, uma coisa tipo incêndio. Modelo espacial com autômato celular seria uma coisa muito interessante de desenvolver. Não é muito complicado, né? É porque só acertar as taxas. Desculpa. É porque mantém também a mesma ideia do modelo SI, né? Só que Sim. aí você só tem que considerar algumas regras para a evolução. Não dá para fazer sim. Se você quiser fazer, a gente conversa. Certo, então não existe, você não sabe se eles já estão usando com autômatos. Já usaram sim, mas eu não acompanhei nenhum. Bem no início usaram, mas eu não acompanhei nenhum. E sempre tem novas respostas nesses modelos, entendeu? Depende muito como você implementa e quanto você roda. Seria uma coisa interessante para tentar calcular o tamanho da imunidade. Sim, e também a disseminação para o interior, né, do país. Isso. Eu acho que ainda não sei a sua ideia, se já chegou em todos os lugares. Como assim? Como que está a disseminação no interior? Se já chegou no pico ou se ela ainda vai demorar para chegar? Não sei. Depende do local. Né? Alguns locais a transmissão foi muito grande, muito rápida. Né? Tipo Rio de Janeiro. Em 20 dias estava no estado inteiro. Mas não quer dizer nada, porque lá eles estão escondendo tantos dados que fica difícil você saber o que está acontecendo por lá. Uhum. É isso. Mas, assim, eu já vi a propagação no Brasil inteiro. Eu acompanhei um período cidade a cidade. E a gente vê que tem um comportamento crescente. E esses dias, um ex-aluno meu, ele fez um trabalho mostrando a contaminação espacial, mas para dengue. É um trabalho bem interessante que a gente deve publicar em breve. A Covid seria super interessante, a Covid-19 seria super interessante. Não, beleza. Obrigada, professor. Obrigado a você. Bom, na sequência, a Tayane Rodrigo, minha pergunta foi respondida com a do Elias, era a mesma dúvida. Então, tem a pergunta do Leandro Brito Santos. Se você quiser, Leandro, você pode abrir o microfone e fazer a pergunta, não seria melhor? Oi, pessoal, bom dia, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Professor, parabéns pela apresentação. A minha pergunta é rápida. Em relação a essa segunda onda que o senhor apresentou, após esse feito das eleições, será que o grande vetor dessa disseminação é a malha rodoviária, principalmente no oeste, como o senhor comentou, que muitas cidades estavam com bloqueio, algumas ainda estão, e aí isso dificulta esse trânsito, né, de pessoas infectadas, principalmente no oeste, que tem um grande volume de pessoas que vêm de outras cidades, como São Paulo, por exemplo. Com certeza. Com certeza. A contaminação ela vem muito pela malha rodoviária. Você vê um monte de gente chegando de São Paulo contaminando o estado da Bahia. Foi o que aconteceu seriamente. E as barreiras sanitárias que tinham no início e eram fortes,
Elas perderam por força no Estado e hoje você passa por quase todas sem nem ter que falar nada. Passa e não tem mais barreira. Isso faz com que seja possível o vírus sair contaminando as pessoas. Porque inicialmente achavam que o vírus ele tinha um R0 de 6, mas já chegou à conclusão que o R0 é 15, ou seja, uma pessoa contamina até 15 pessoas, inicialmente. É um negócio muito grande. Em média, né? Respondi? Alô? Perfeitamente, professor. Muito obrigado. Tranquilo. Bom, essa foi a última pergunta, então. Mais uma vez, agradecer ao professor Marcelo por ter aceitado o convite, pela palestra que foi bastante interessante. E, Clebson, é você quem encerra a gravação ou eu consigo fazer isso aqui? Eu encerro aqui, agora. Agradecer mais uma vez ao Moretti. Então, isso. A gravação está disponível lá no nosso canal no YouTube. E quem quiser acessar, é só acessar lá no nosso site, grig.com, que vocês vão encontrar todas as informações acerca desse e dos próximos seminários.